Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A honra e a glória para sempre. Amém. Quero saudar aqueles que nos assistem via internet. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Vocês estão me ouvindo bem? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dando sequência à exposição desta carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Hoje, nos versos 8 a 12. Primeira carta de Pedro, 3, versos 8 a 12.
Vamos orar antes. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade que me dás de adorar o seu nome e prestar-lhe culto, que é o tributo, é o dever de todo cristão. Obrigado, Deus, porque trouxe minha família, trouxe meus irmãos queridos e irmãs a esta reunião, e eu oro pela vida deles, para que o Senhor agora, assim como já falou através do culto, que eles sejam fortalecidos na palavra, confortados, confrontados, como eu tenho sido. E nos ajuda a praticar a palavra, Senhor. Tem sido palavras simples de compreender, mas às vezes nos escapa a prática. Nos ajuda, Deus. Eu preciso muito de Ti, visto que ao comparar a minha vida com a palavra, me vejo muito aquém do que deveria. Portanto, fala conosco, ilumina o pregador e a mente dos ouvintes, para que a palavra tenha o efeito desejado. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12, dando sequência à exposição nesta carta. Mesmo sentados, mas com reverência, leiamos a palavra. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 10 a 12, uma citação quase literal de alguns versículos do Salmo 34, que nós lemos durante a liturgia. Os cristãos que recebem esta carta eram vulneráveis aos ataques verbais, ataques físicos, de uma sociedade que os odiava. Este é o contexto da primeira carta de Pedro. Embora alguns não cristãos apreciassem o fato de os crentes não retaliarem as ofensas, outro grupo não se agradava disso. E por não agradar-se dos cristãos, dificultavam e muito a vida dos fiéis. Um comentarista diz, fazia amargar a vida dos cristãos. A mensagem de hoje é bem simples. Os cristãos não devem retaliar ou revidar de forma injusta as difamações ou fofocas. Repito, a mensagem de hoje é que os cristãos não devem retaliar ou revidar de forma injusta as difamações e fofocas. E este é o meu assunto hoje. Como reagir à difamação? Pedro se dirige a diversas classes de cristãos. Veja no versículo 8. Finalmente, sede todos.
finalmente indica a conclusão de uma ideia que começou no capítulo 2, a ideia principal de submissão. E aqui, cidadãos, escravos, esposas, maridos, todos deveriam proceder com igual disposição. É o que diz. Finalmente, sede todos de igual ânimo, igual disposição. A saber, compadecidos uns dos outros. Amor fraternal, misericórdia, humildade, mansidão em suas respostas aos ataques recebidos. Então perceba que o argumento é para o cidadão livre, para o escravo, para a esposa, para o marido. Todos devem cultivar, em um ambiente hostil à fé, estas virtudes cristãs. Agindo assim, tanto na igreja, a maioria dos comentaristas aplica o versículo 8 à igreja, nos relacionamentos com a igreja, tanto na relação com a igreja, quanto com os demais cristãos da sociedade romana, uma sociedade que os maltratava. Os cristãos deveriam responder à difamação e às calúnias imitando o modelo de Cristo. E eu convido você a abrir, deixar a sua Bíblia aberta, como sempre, capítulo 2. Leiamos o que diz no versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Este é o parâmetro, o modelo com o qual os cristãos se identificam. A igreja perseguida no mundo, nós temos notícia, nossa irmã sempre está nos falando sobre isso, é alijada dos direitos básicos, muitas vezes sem direito à moradia, sem direito à resposta nos tribunais, sem direito a trabalho. E assim, silenciada, continua a praticar esta ética. Amor fraterno, mansidão, misericórdia e humildade. E diante das ameaças e calúnias que parecem ser o fim da igreja, nós percebemos a mão invisível de Deus trabalhando nas sociedades mais fechadas para Cristo, fazendo com que o evangelho prospere. Talvez você a gente não compreenda bem a seriedade desta disposição de ânimo. Não pagar mal por mal. Não responder à injúria de maneira injusta. Porque nós temos uma sociedade um pouco mais livre. Por isso eu citei a igreja perseguida. Porque diariamente esses irmãos continuam aplicando literalmente esses princípios. Mansidão, amor fraterno, humildade. No versículo 8, depois desta breve introdução, eu trago aqui uma palavra. Primeiro ponto da mensagem nos dias de hoje é a seguinte: o que Pedro está ensinando? E eu creio que ele está ensinando isto: usem os meios corretos para defender-se. Primeiro ponto, primeiro ensino. Quando ultrajado, quando difamado ou difamada, usem os meios corretos na defesa. Como nós podemos ver isso? Essas virtudes aprendidas em Cristo, que nós vemos no texto, compadecimento, fraternalmente, misericórdia, humildade, era antagônica aos compromissos da sociedade romana. Sociedade romana que, tal como a nossa, valorizava a individualidade,
a vantagem indevida, a vingança, o poder e as honrarias. Era esta as virtudes valorizadas na sociedade romana. E agora Pedro está dizendo à igreja: usem os meios corretos na sua defesa. Irmãos, nós somos desafiados à prática do Evangelho. Cristo nos compele a remar contra a maré das opiniões, ditames e valores comuns aos incrédulos, porque amam a individualidade, a vantagem indevida, a vingança, o poder e as honrarias. O mundo nos ensina que temos que estar por cima. Mas a submissão, que é a atitude reiterada no capítulo 2 e 3, alcança seu ápice. Todos os cristãos devem se dispor a submeterem-se ao Senhor. E aqueles princípios aplicados aos cidadãos, aos escravos, às esposas, aos maridos, agora é estendido a todos. Versículo 21 do capítulo 2. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós estamos sendo desafiados a remar contra a maré, de suportarmos a difamação, que aqui a palavra traduz-se por injúria, ou as fofocas, segundo Cristo. Nós devemos responder às injúrias, injustiças, de acordo com as possibilidades que nós temos na nossa época. Sempre em obediência e submissão. Veja só, quais eram os meios que essas pessoas tinham na sua época? Obediência e submissão. Se um escravo, por acaso, matasse o dono da casa grande, todos os escravos seriam mortos. Então perceba que a reação dos escravos não poderia ser violenta. Não havia outro instrumento para eles, senão a submissão por motivo de consciência e a obediência. E nós hoje, devemos agir assim? O princípio é o mesmo. Quando incitados à retaliação, você não deve dar vazão à vingança. Mas, irmãos, é preciso distinguir entre as formas cristãs, as virtudes cristãs e as formas de reagir. Quais são as virtudes requeridas por Cristo? Essas permanecem. Confiança na justiça de Deus, temor reverente, compadecimento, amor fraterno, misericórdia, humildade, mansidão, submissão voluntária, são marcas da ética cristã. Não cessam, não encerram com o passar do tempo. Entretanto, você deve estar atento, porque em nossa sociedade brasileira do século XXI, as nossas relações sociais, política, de trabalho e família mudaram. Nós vivemos o que se chama Estado Democrático de Direito. Assim, irmãos, reconheçamos as diferenças básicas entre essas sociedades. E nesse primeiro ponto, usando os meios corretos de defesa, o Senhor Jesus Cristo nos orienta a ação na sociedade. O que deve reger a sua consciência? Os princípios éticos de Cristo. No entanto, você deve conhecer os seus direitos, deve reconhecer os seus deveres e pode, por meio de instrumentos legítimos, como tribunais, instituições, leis, recorrer para defender-se das injúrias
injustiças cometidas. Nós podemos até abrir mão deste recurso, mas você não é proibido de usá-los. Então, irmãos, traduzindo também para os dias de hoje, Pedro não está ensinando a complacência de que você deve suportar silenciosamente a calúnia, suportar a difamação, como se isso quisesse dizer que você é cristão. Não. Pedro ensina que devemos usar os meios corretos que temos à nossa mão na época. O que eles tinham na mão à sua época? Baixar a cabeça e suportar. Hoje nós podemos agir assim também, mas nós não estamos mais na mesma sociedade. Nós não temos mais, como já falamos, a escravidão, a submissão da mulher de maneira opressiva. Nós temos leis. Então, irmãos, em suma, o cristão está autorizado a buscar os meios regulares, a justiça disponível. Você pode orientar a sua vida pela ética e a virtude de Cristo, mas você pode também usar os recursos de um Estado de direito como nós vivemos hoje. Então, este é o primeiro ponto. Creio que Pedro está nos ensinando isto. Usem os meios corretos de defesa. Se eles só podiam baixar a cabeça e esperar no Senhor, nós não necessariamente no Estado democrático de direito. Podemos recorrer às normas, podemos recorrer às leis com a ética cristã, não tentando levar vantagem e jeitinho, esperando de que Deus faça justiça por meio da justiça instituída. Talvez isso soe estranho para você, mas para deixar bem mais claro, como o meu ponto não é uma invenção, lembre-se do próprio apóstolo Paulo, que nos ensina a não pagar mal por mal, não ultrajar como somos ultrajados. Quando ele foi preso e castigado em uma das cidades durante as viagens missionárias, o que ele fez? Chamou o guarda e disse: é lícito a um romano levar as chibatadas e ser preso sem um tribunal? E então aquele homem ficou assustadíssimo. E às escuras libertou Paulo. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, levado, ele disse: eu apelo para quem? César. Veja, irmãos, que por isso que eu estou aplicando essa mensagem a nós aqui. Não significa complacência. Baixe a cabeça porque você é cristão. Na época, era o único recurso que esses irmãos tinham. Mas nós temos hoje, na nossa sociedade, o Estado democrático de direito. É lícito ao cristão usar os meios corretos, da forma correta, segundo Cristo. Os irmãos estão entendendo? O segundo ponto, o primeiro é: usem os meios corretos de defesa, segundo Cristo. O segundo é: não paguem injustiça com injustiça. Essa palavra injustiça não aparece no texto, mas eu creio que é este o espírito do texto. Que os cristãos estão sendo difamados, fofocas contra eles, e muitas delas infundadas. E a resposta do cristão é não pagar injustiça com injustiça. O Novo Testamento, irmãos, é pródigo em anunciar esta prática. Lemos na carta de Paulo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, não vos vingueis a vós mesmos. Lembra que a partir daqui, verso 10 a 12, 9 a 11, principalmente do 10 a 12, é uma citação direta do Salmo 34.
Diz o versículo 9: não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Vou explicar um pouco melhor isso. O que você faria, veja só, com alguém que fizesse isso com você? Uma inveja doentia do seu sucesso, tentando puxar seu tapete, tentasse te matar algumas vezes, com crises de raiva te ameaçasse de morte, se te perseguisse constantemente, alguém que armasse armadilhas para você cair, como você responderia? Isso aconteceu na relação entre Saul e Davi. Foi justamente o que Saul fez com Davi. E agora Pedro cita o Salmo 34, que nós lemos durante a liturgia, que foi escrito por Davi, após o livramento da mão dos filisteus. Davi estava fugindo de Saul, caiu na mão dos piores inimigos. Ali ele se fingiu, deu uma de doido, né, que a gente fala, deu uma de louco, de verdade, e Deus o livrou. E depois dessa situação, ele escreveu o Salmo 34. Você está sofrendo injustamente um processo? Pode ser no trabalho, pode ser de um parente. Você está sofrendo injustamente? O que esta palavra ensina é: não devolva na injustiça recebida na mesma moeda. Ao contrário de revidar com injustiça, se defenda dentro dos limites da ética cristã e da justiça disponível no nosso tempo. Cuidado, irmãos. Não pague injustiça com injustiça. E por que você deve evitar a vingança? Nós devemos evitar a vingança porque nós fomos chamados, como diz o texto, para isso mesmo. Se perseguidos por causa do nome de Cristo, bem dizer ao Senhor. É o que diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois quando mentirem, quando vos amaldiçoarem por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados. Agradeçam a Deus. Evite a vingança. Sofrimento e glória. Lembre-se disso. Você está sofrendo como cristão? Então você está imitando Cristo. Se você está imitando Cristo, assim como Ele foi glorificado e hoje está sentado à destra do Pai, você também será glorificado com Ele. Para isto mesmo fossem chamados, para sofrer e ser glorificado. Não revide as ameaças de forma injusta, use os meios competentes. O sofrimento está no pacote da nossa profissão de fé. Há uma herança para nós, irmãos. Uma herança preparada. Não perca de vista essa herança. 1 Pedro, capítulo 1, ele já falou sobre isso, que está aqui no capítulo 3, 9, sobre a herança. A bênção. Capítulo 1 de Pedro, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Nós não reagimos à maledicência, à difamação de maneira injusta, porque nós temos esperança de que sofremos com Cristo e receberemos de Cristo aquilo que precisamos. E então Pedro diz: para vivermos bem e termos dias felizes, como você deve reagir?
conforme a justiça disponível dentro da ética cristã. Veja o que diz, versículo 10, coisas que devemos fazer. Refreie a língua do mal. Evite que seus lábios falem atribuindo culpa. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe por alcançar a paz. Nós temos visto que algumas pessoas, grupos, se difamam nas mídias sociais, não é? E nós cristãos estamos entrando nessa. Nós nem conhecemos a pessoa, mas porque um grupo está enxovalhando, a gente também enxovalha. Às vezes você pensa que está trabalhando pela igreja, você está indo contra a igreja. Você não conhece determinado personagem, mas porque todo mundo fala, você toma um lado e fala também. Cuidado. Familiares se provocam com ironias, né? No WhatsApp, no Facebook. Críticas indiretas. Isso não acontece, só na igreja do vizinho. Dentro de casa, reações de difamação, de calúnia, escandalizando a igreja. Vivemos em uma época em que a difamação pública não é apenas um hábito pecaminoso, mas uma estratégia de promoção pessoal. É esse mundo que nós vivemos e Pedro está dizendo, vocês vão contra a maré. Vocês não reagirão, não pensarão e não compartilharão das práticas éticas deste mundo. Encerrando este segundo ponto, não pague injustiça com injustiça, nós poderíamos colocar uma imagem aqui que o cristão é como cana-de-açúcar, ainda que espremido por pesadas engrenagens, qual que é o resultado? É docinho, né? A engrenagem está apertando, apertando, e quanto mais aperta, o sumo é doce. Quer sejam governantes maus, capítulo 2. Quer sejam patrões injustos. Quer sejam esposos incrédulos, vizinhos perniciosos, familiares acusadores. Em Cristo responderemos com mansidão, conforme as virtudes recomendadas, de acordo com a justiça disponível. Não devemos retaliar o mal de forma injusta. Vocês lembram-se do que Saul fez com Davi? Citei aqui para vocês. Inveja doentia do sucesso. Tentou matá-lo algumas vezes. Crises de raiva, ameaçou de morte. Perseguiu, armou armadilhas. E como Davi respondeu? Se você tivesse a chance de pegar esse homem, Saul. Davi teve isso em uma caverna. Saul entrou lá e Davi estava com a faca e o queijo na mão. Agora eu pego esse danado, né? E aí aquele grupo de homens disse, Deus te entregou, Davi, agora é hora da vingança, sabor de mel. E Davi cortou a orla e sentiu seu coração pesado, porque ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E diz, longe de mim, o Senhor é a minha justiça. Deus poupou Davi, que não pagou o mal por mal, mas entregou sua justiça a Deus. É isso que Pedro está citando aqui. Por isso que ele coloca quase que literalmente Salmo 34. Porque Davi, no Salmo 34, diz várias vezes, clamei aflito e o Senhor me ouviu e trouxe socorro.
encerrando, em primeiro lugar, como nós dissemos, usem os meios corretos de defesa. Segundo, não pague mal por mal, de forma injusta. Terceiro, confie a sua demanda ao Senhor. Seu marido está te difamando, sua esposa está te difamando, por que acontece? Seu chefe, injustamente, é claro, se você está fazendo coisa errada, você merece. Mas se você está agindo corretamente e ainda assim se sente injustiçado, confie no Senhor. Veja o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Citação direta do Salmo 34. Ele é o justo juiz, e diante dele devemos colocar nossas demandas. Você está sendo estimulado, estimulada a suportar a injustiça, a difamação, com esperança. Esperança de que há um juiz e paciência de que ele julgará a sua causa. Deus está atento a ouvir nosso clamor. Às vezes parece-nos invisível. Quem já viu aqueles carros, né? Que em filme bem preto. Você não olha, vê dentro, parece que o carro anda sozinho. Mas tem alguém ali. E talvez nesses momentos de aflição, Pedro diga isso à igreja, e a igreja não veja Deus agindo. É escravo sendo espancada, esposa sendo maltratada. Diz, onde está a justiça? O Salmo focaliza o ato de Deus salvar em situações ameaçadoras. O Senhor é juiz. Ele julgará o justo. E se você estiver sendo difamado, ameaçado, não reaja com violência ou injustiça. Talvez você não veja a mão de Deus agindo, porque é um insufilme, mas você tenha certeza, Deus está lá. Eu lembro aqui do relato do irmão Wei Su, da Ásia Menor, na última revista Portas Abertas. Agricultor, homem simples, foi preso 13 vezes por causa da fé. Diz que durante as prisões comia arroz misturado com areia. Ofendido na cela, com seus colegas de cela, ele era chamado de homem de Jesus, por não negar a fé. Perdeu o direito dos filhos à escola, hospital, teve que mudar de cidade, começar do zero. E ele diz, eu não confio no que os meus olhos podem ver. Coloco minha confiança no eterno Senhor Jesus. Você não está vendo? Mas você não anda pelo que vê, mas pelo que não vê. E esta igreja perseguida encara esta situação da mesma forma do primeiro século, esses irmãos recebem a carta. Sem direito, sem liberdade, mas ainda assim respondem de maneira subversiva, amando a Cristo, sendo chamados de homem de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, concluindo, reaja de acordo com as possibilidades legais, com a ética cristã. Essa é a aplicação para nós hoje. Oriente-se pela ética de Cristo. Tudo isto aqui, amor fraterno, misericórdia, humildade, compadecimento, mas também confie no Senhor teu Deus. Ainda que o grupo de pessoas diga, agora é hora de você revidar. Agora é hora que Deus te deu para fazer vingança. Lembre-se de Davi. Mas lembre-se muito mais daquele que foi crucificado. Que na cruz a primeira palavra foi,
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor nos ajude. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra sempre